Alô pessoal, aqui é Augusto Rico, psicólogo que fazia as reflexões sobre a lei da atração na Paulista. Agora estamos de quarentena e a pergunta é o seguinte, para a reflexão de hoje. O Covid-19 veio acompanhado de pânico ou desafiou a sua reflexão? Sobre este assunto, nós queremos dizer a vocês que, inicialmente, a nossa musiquinha, todas as vezes que você ouvir essa musiquinha, você pode nos acompanhar lá no Telegram, pode nos acompanhar no blog, no site ou no próprio Facebook, onde nós vamos colocar os relaxamentos para que vocês possam praticar a nossa meditação, que é a meditação dinâmica, não apenas uma meditação contemplativa. Além de ser meditação dinâmica, gratuita para vocês neste programa que nós colocamos para vocês, que é o 827, tem o nosso, viu, Raquel Luciano, o nosso prefixo da vinheta é esta musiquinha, tá? E o nosso símbolo você vai encontrar lá, o ser humano no centro das irradiações das energias vibracionais positivas. Seja bem-vinda, Zuleika. Então, todas as vezes que você observar o toque dessa musiquinha, dê um like, um clique e use os 3 Cs. Compartilhe, comente e curta as nossas lives, tá? Então, no início de hoje, eu não sei se vocês todos sabem, mas os que estão chegando agora talvez não, que eu iniciei a minha carreira em São Paulo como professor no campo da educação física. Eu fui instrutor na escola de cadetes da Força Pública e professor de Educação Física do Ginásio Estadual de Vila Ede, que estava naquela época se transformando de curso primário em ginásio para ter o ensino fundamental. E treinava uma equipe de basquete do Grêmio Desportivo Força Pública. Estou iniciando com isso para dizer a vocês que o meu interesse pelo tema já iniciava quando nós íamos competir fora e os nossos atletas apresentavam as ansiedades, angústias, estresse. Esse estresse inicial nos fez observar friamente o que é que ainda acontece hoje. Eu tinha um pivô que era o mais alto da turma, na hora de jogar basquete, ele era o primeiro homem a ser escalado e, no entanto, eu tinha que entrar com outro no lugar dele. Qual era a razão? O medo era tanto, a responsabilidade era tanta, que ele corria para o banheiro logo antes de iniciar. Já estava passando o medo, quase iniciando o pânico. Então aí eu comecei a prestar atenção que algumas pessoas reagiam contra o desafio e enfiava, como se diz hoje, a mão na massa e ia para a quadra. Ora, naquela época eu era treinador, hoje meu nome seria mudado de treinador para técnico. Então, o treinador rico seria o primeiro coach rico, porque eu fui um dos primeiros, eu não conheço outro, mas eu não gosto de falar assim, só eu. Então, dos primeiros professores de educação física a ir para o campo da psicologia, o meu registro era no número 56, imagine vocês. Com esse registro e essas ideias de ver as pessoas ansiosas, angustiadas, eu quis aperfeiçoar a minha ferramenta interna, para usar a linguagem de hoje. Porque eu venho desde o século passado, nesses 20 anos, transformando as palavras, como linguista que eu sou,
na atualidade. Então, o que era uma fórmula, uma faculdade técnica interior, hoje é uma ferramenta. Então, nos últimos anos, o que foi que eu observei? Eu observei em mais de 30 anos duas coisas. Primeiro, do ponto de vista de cada um de nós, que quando nós estamos bem, está tudo legal, nós vamos para o jogo, né, o jogo da vida e vencemos, o nosso ego é desenvolvido de uma forma que ele se transforma no ego dos super-heróis. Então, somos super-heróis, nada acontece conosco, a armadura de Lancelot está aí e tudo que tiver que acontecer é com o outro, com a gente não. E, por outro lado, eu acompanhei o agigantamento de determinados egos de pessoas que criaram os preconceitos hierarquizando o trabalho. Trabalho de mais mérito, trabalho de menos mérito. E comparando com a reflexão, vocês estão vendo, eu vou falando, a gente já vai chegando na quarentena que estamos hoje. Limpar a casa, fazer faxina, levar o lixo para fora, fazer a comida, passar aspirador de pó na sala. Que muita gente, olha, eu não posso porque eu sou fulano, eu sou madame, eu sou isso, eu sou aquilo. Ou simplesmente porque não tinha tempo e trabalhava ganhando mais e fazia a comparação com as horas. Então, se eu ganho X, eu não vou ficar usando o meu tempo para gastar 2x. Com isto, o tipo de trabalho foi sendo jogado para escanteio e pagando menos as pessoas. Com o retorno para dentro de casa, tendo que fazer isso, eu observei a razão pela qual, na Inglaterra, no Reino Unido, muitas pessoas fazem suas próprias atividades. E aqui no Brasil não vai demorar muito a acontecer isso. Porque, saindo da quarentena, nós não vamos ter pessoas para fazer tudo isso que nós fizemos. Segundo, algumas pessoas vão continuar não dando valor nenhum a tudo isso que eu estou falando. Mas nós teremos um novo mundo. Quem estiver comprometido com estes valores que nós estamos comentando agora, vai ter uma vida muito melhor. Enquanto que outras pessoas que continuarem no velho mundo, porque agora eu vou dividir como todo mundo, o velho mundo e o novo mundo, o século passado e o novo século, porque vamos entrar numa nova etapa. Que nova etapa? Reflita um pouquinho. Eu creio que muitos benefícios os seres humanos passaram a observar e a sentir e a vivenciar. Quantos pais, filhos, irmãos, vivendo na mesma casa, foram criativos, criando brincadeiras, perguntas, jogos. No início era tudo uma farra, né? Depois começou a ter seriedade a respeito disso. Mas ao par e passo, aqueles que continuam querendo levar vantagem em tudo e fala assim, faço o que eu digo e não faço o que eu faço. Então, o ego se transformou e se inchou tanto que, apesar dos setores das sociedades aproveitarem a crise para agigantarem seus olhos sobre a posse dos bens alheios, nós estamos vendo o governo disponibilizou R$600 aí. Tem alguns que passaram a dizer, eu sou o chefe da casa e eu tenho direito a 1.200. Outros começaram a mandar coisa dizendo, olha, eu tenho direito. Outros, mesmo não sendo enquadrado pelas leis, se pegar, pegou. Se colar, colou. Com isto, a Caixa teve mais de 170 milhões de pedidos.
Olha só, quase toda a população brasileira, porque algumas pessoas fizeram mais do que um pedido. Se não pegar esse, pega o outro. Esqueceram, meus queridos. Na primeira reflexão que eu vou colocar para vocês agora, tem gente que se escreve, fala coisas na internet e fala, não vi mais, quer dizer, não existe, igualzinho o avestruz. Enfiou a cabeça na areia e não está enxergando mais nada, não existe mais nada. Tudo que tiver registrado hoje, na minha fala, por exemplo, no que você está vendo, vai ficar aí. Depois de um certo tempo, seu neto, seu tataraneto vai entrar lá e falar, tá aqui, ó, fulano naquela época falou isso. E aí está a grande importância para você escolher nas próximas eleições, e eu não ia falar nada disso, mas estou pensando agora aqui, daquelas pessoas que estão comprometidas com um novo mundo. E dentro do novo mundo, uma nova nação brasileira. Transmita isso às suas pessoas, né, aos seus amigos, queridos, para que você simplesmente veja o seguinte, o jogo é democrático. Então, quando as eleições se abrirem, procure, antes de mais nada, pessoas honestas. Porque o tema foi dito assim e sempre transmitido. Deus não escolhe os preparados. Deus prepara os escolhidos. Então, o mundo restaurado agora, ele vai mostrar às pessoas que chegam lá e as que não chegam. E isto tudo é para dizer a você o seguinte, feito esse colchete, né? Esse parêntese, eu vou fazer uma pergunta a você. Você continua a dar importância aos palpiteiros de plantão? Aos noticiários programadores para transformar o medo em pânico? Se você continuar criando pensamentos negativos, você perderá a coragem para viver com alegria neste mundo. Pode prestar atenção, uma pessoa alegre é sempre uma pessoa corajosa e saudável. Uma outra coisa que veio junto com o Covid-19 foi o tema de que as pessoas não prestavam atenção na obesidade, nas doenças decorrentes da obesidade, continuavam falando em fome, e há alguns anos eu já venho alertando que a população brasileira precisa de cuidados médicos para a saúde, prevenção da saúde. Eu comecei trabalhando na prevenção da saúde. Com o exercício, o músculo se fortalece. E aí, quando eu fiz psicologia e parapsicologia, no momento em que passei a lecionar como instrutor do Silva Mind Control Internacional ou da Associação Azul, como desenvolvimento e orientação mental, e depois como um método educativo para a vida, eu percebi que interesses outros estavam contidos para tirar a coragem e a saúde do povo brasileiro. Não vou dizer que tem uma conspiração, nada disso, mas preste atenção ao seguinte. Se você é jovem, se você tem menos de 20 anos, tem menos de 30, menos de 40, menos de 50 e não toma remédio nenhum, pergunte a um amigo seu, na família dele, quantas pessoas tomam remédios? Quantos têm comprometimento de vias respiratórias? Quantos têm problemas circulatórios, pressão alta, diabetes? E eu estou fazendo essa pergunta
Porque como eu trabalhei na prevenção, e o meu objetivo hoje, além de tudo, é mostrar o trabalho que é tão eficiente e valorizado na sociedade. Todos nós deveremos valorizar toda e qualquer tarefa que uma pessoa executa. Seja ela na hora sala de aula, seja ela no hospital, seja ela no transporte, seja ela da atividade de segurança. Saiba que e se existe alguma atividade a ser desenvolvida, é porque há uma necessidade social. Se você escolher a pessoa que é, na sua concepção, aquela que pode dirigir o novo mundo, a nova sociedade, você está comprometido com a pessoa que está comprometida não com o social como é visto hoje, mas tudo pelo social vai ter outra conotação que vamos encontrar a partir de encerrada a quarentena. Quando nós fazemos exercício, não só a parte física melhora, mas todos os nossos sistemas. O sistema nervoso passa a harmonizar o sistema endócrino. Todos os nossos humores, todas as secreções hormonais, elas se equilibram na necessidade de cada célula. Cada órgão se transforma em algo mais forte e capaz de executar a sua missão. Quais são as chances? As chances são de que, se nós continuarmos refletindo sobre a nossa vontade de colocar pessoas para administrar um Estado onde tudo se tornará melhor a cada momento. Se nós continuarmos como nós vimos fazendo, fora do Estado político, mas dentro da possibilidade de ajudar as pessoas, a partir do momento que se fala só na doença física, preste atenção como pode ser aumentado o seu sistema imunológico. Então, o sistema imunológico começa pela alimentação, passa pelos exercícios, pelas atividades que você tem que fazer. Aquele que fica só sentado, ouvindo pessoas a falarem, seja o que for, elas vão pensar de acordo com o que estão ouvindo. Então, o seu pensamento vai traduzir o quê? Vai traduzir emoções. Emoções podem ser de vontade de agir, aí vem ação e reação. Então, toda ação sua, toda ação nossa, vai nos trazer aquilo que é correspondente à ação. Quando nós plantamos, nós colhemos. E na medida em que nós plantamos, nós colhemos aquilo que plantamos. Ninguém colhe o que não plantou. Saindo do campo, ou melhor, acrescentando no campo físico o emocional, aí entra o trabalho do psicólogo, e agora tem outras profissões, não é? Também contribuindo para isso, principalmente as terapias alternativas em todas as áreas. Se você que me acompanha já percebeu, você que está entrando pela primeira vez, saiba que da maneira de eu falar, eu mostro as coisas na sociedade, mas eu não sou contra elas. Por quê? Porque ela faz parte de um mundo em que eu vivo. Embora eu não seja contrário às pessoas que discordo delas, eu não vou julgá-las, mas eu vou fazer o meu trabalho. E às vezes eu sou criticado por fazer o meu trabalho da mesma maneira que quando pegou fogo na floresta,
o passarinho ia lá, enchia o biquinho com uma gota de água e em cima da floresta, com as asinhas molhadas, jogava água na floresta. Até que uma hora ele passou perto do elefante e o elefante falou para ele assim: "Ô passarinho, você acha que com isto que está aí, você vai resolver o problema da floresta?" Ele simplesmente respondeu: "Se eu vou apagar o incêndio, eu não sei, mas a minha parte eu estou fazendo." Refletindo sobre isso, eu encontrei muitos elefantes covardes, acomodados, como se fossem os pessimistas. Tem gente que diz assim: "Eu sou realista." É um puta de um elefante, tem muita força, mais do que uma formiga, mais do que um passarinho, mas ela simplesmente fica sentada com o seu pessimismo. Porque o pessimismo não exige tarefa, não exige força, não exige ação. É só ficar esperando. E muitos deles dizem assim: "Olha, isto aqui, ó, você pensa que está assim, vai ficar pior." O que dá trabalho é você ser corajoso. O que dá trabalho, o que você precisa desenvolver atividade, é você ser otimista. Porque o otimista, ele precisa sair, ele precisa trabalhar, ele precisa estudar, ele precisa ter informações diferentes para poder passar para os outros. E todo o nosso tempo de atividade assim foi. Foi no campo da educação física, depois no campo da psicologia, depois no campo da energia mental, principalmente a energia vibracional positiva. E agora nós estamos colocando para vocês a reflexão sobre uma meditação. E por que meditar? Porque se você observar as pessoas que eram prósperas há 100 anos atrás, elas praticavam não só a meditação contemplativa, mas como uma meditação orientada e com o foco naquilo que elas iam fazendo. Não existia a quantidade de rádios, televisão e outras coisas de comunicação. Nada contra isso, porque é o progresso. Mas é a ferramenta que deve ser usada para o progresso, para a expansão, e não para deixar o povo temido de tudo o que vai acontecer. Porque imagine vocês, uma pessoa que está com síndrome de pânico nem sai de casa, fica no quarto escuro. Porque se sair na rua, tropeça, cai e se machuca. Se cair, não tem ninguém para dar uma mão para levantar. Se ela levar um soco ou tiver um acidente, não tem ninguém para socorrer. Ora, será que isto é verdadeiro? Em parte, sim, mas em parte nós temos uma solidariedade muito grande. O brasileiro, de maneira normal, as pessoas que vieram de outros países para cá, porque todos nós, brasileiros, temos uma miscigenação de raças. É difícil você encontrar uma pessoa que diga: "Eu nasci aqui, mas não sou parente de imigrantes." A menos que ele seja morador já há mais de 500 anos. Por que eu estou me lembrando disso? Às vezes você vai me ver até sendo veemente na minha colocação em algumas lives, ou porque eu estava com dor em função do que contraí durante a quarentena, ou porque estava revoltado com pessoas que aproveitam esse momento para fazer o que muitos diziam em levar vantagem em tudo. E como que eles diziam isso? Existe crises, e na crise existe quem chora, e na crise existe quem vende lenço. Ora, chegou um momento que pessoas faziam as outras chorarem para poder vender lenço.
O excesso é que nós condenamos. E é por isso que nós falamos o que falamos. Se você gosta desse tema, dê um like aí, compartilhe com as pessoas, vá lá no nosso canal do YouTube, Augusto Rico, com Y e 2 Cs, e você vai encontrar uma palavra de conforto para você. Porque eu provavelmente devo ter passado pela vida caminhando da mesma forma que você. Tropeçou numa pedra, caiu ali, bateu o joelho, arranhou um pouquinho, se levantou, seguiu em frente, aí alguém veio, te ajudou, você quer uma mão, isso, aquilo. Foi assim que nós aprendemos como criança, e é essa educação que nós passamos para os mais jovens, que quando alguém cair, não saia correndo que nem louco. Ai, coitadinho, coitadinho, coitadinho. E muitos agora na quarentena, criança tropeçou no pé de alguém, caiu do sofá. Ai, coitadinho, socorro, socorro. Ai, como foi? Se a criança não estava chorando, começou a chorar. Sabe por que ela começou a chorar? Porque no cérebro dela está assim, olha, eu caí, devo ser uma pessoa imperfeita, porque para mim não foi nada. Mas para essa pessoa que está apavorada, esse adulto que me veio me levantar assim, que já caiu muitas vezes, viu que eu devo estar arrebentado. Então, começa a chorar. Aí começa a fazer manha. Tem outro que aprende também quando está no foco de quem está filmando, de quem está junto. Ela é um belo de um artista. E aí cresce. Esquece que o principal é refletir num nível de meditação dinâmica. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que você pode nos acompanhar lá no nosso canal, ouvir essa musiquinha. Olha só, antigo, funciona. E eu mostro isso aqui para mostrar para as pessoas o seguinte: não é porque uma ferramenta é antiga, porque é velha, ela tem que ser jogada fora. Veja o martelo, veja o clips. Clips, sabe aquele clipe de pegar? Tem mais de século. E, no entanto, continua sendo útil. Então você vai para lá, ouve essa musiquinha, deita, tranquilo. A nossa meditação dinâmica é uma meditação muito agradável, porque não exige que você tenha determinadas posições, e isto, em função do nosso trabalho, foi verificado que algumas pessoas não tinham condições de fazer algumas posições que dificultavam pelo movimento do joelho, pela amplitude da perna. E aí criamos um exercício onde você precisa só estar tranquilo, fechar os olhos e ouvir a nossa gravação. Nós vamos orientá-lo. Evidentemente que pela internet a orientação é geral, mas nós temos orientações específicas para quem precisa resolver problemas de saúde, estresse, preocupações, insônia e dor de cabeça. E temos também orientação específica para empreendedores. Quantos de vocês sabem que às vezes uma intuição se manifesta por um determinado sentimento no organismo, que nós chamamos de projeção sensorial efetiva? E aí, quem sabe o que é projeção sensorial efetiva? É algo que a neurolinguística está começando a pesquisar agora. E nós já fazemos isso há 40 anos. Nós já pesquisamos, já utilizamos isso em pessoas que dizem assim, olha, quando eu sinto tal coisa assim no meu organismo, não sei explicar bem, principalmente mães, elas dizem assim, o meu filho número 2 não está bem em tal lugar. Ou não, o meu filho número 3, o meu filho número 1, o meu irmão, o meu pai, a minha mãe. As informações chegam antes. Então, para vocês, a meditação é fundamental quando nós estamos num canto tranquilo,
e próprio para ouvir isso. Vamos substituir, não reclame de programa de televisão, não reclame de novelas, não reclame nada disso, porque a responsabilidade é sua. Você tem o controle remoto na mão? Mude. Escolher ouvir coisas agradáveis ou ouvir desagradáveis, criar pensamentos negativos ou criar pensamentos positivos, é um problema todo seu, é uma decisão sua. Quando eu falo isto, falo para alertá-lo de que a lei da atuação, a lei da atração, ela está o tempo todo funcionando. E você só vai atrair aquilo que você colocou na sua mente. Se você leu um punhado de livros, assistiu novela, programas que conduzem ao pânico para usar um gatilho mental e depois fazer com que você execute uma tarefa que a pessoa quer, depende de você. Treine o seu organismo para que você tenha o controle dos seus sistemas, que seus órgãos, que suas células trabalhem em harmonia, que a energia vibracional positiva mude as suas emoções frente às coisas que acontecem na sua vida. Tem pessoas que saem apavoradas, como eu disse para vocês, daquela criança que caiu do sofá. Em compensação, tem outro adulto que vê a criança caindo, rolou no tapete, tal, levantou, fez aquela carinha assim, né? E que doeu. A pessoa diz assim: fulaninha, levante-se, fique em pé. Vem aqui que o papai quer ver o que aconteceu. Vem cá. O mamãe, o titio, o irmão, seja quem for. Aí a criança se levanta e vai até ao adulto, que com calma e tranquilamente observa. Quem já não arranhou o joelho? Quem já não arranhou as pernas? Aí limpa, passa um band-aid se precisar. E psicologicamente, o que essa criança aprendeu? Qual é o contexto que ela firmou na mente dela? Que se eu não prestar atenção no pé que me derrubou, se eu não prestar atenção no buraco que eu tropecei e caí, eu vou ter no meu organismo uma sensação que não será agradável. Mas se eu me levantar sozinho, depois eu posso encontrar uma mão que vai me ajudar. Assim é o jogo da vida. A vida não tem controle remoto e muito menos manual de instrução. É vivendo que se aprende. Quantas vezes que você, eu e todos nós caímos e que não encontramos nenhuma dessas situações, mas tivemos uma terceira, que eu vou expor para vocês agora. É o cidadão que caiu e aquele desgraçado, vamos dizer assim, aquele ignóbil, aquele estúpido que está na frente, porque tem muitas pessoas que passaram bem na vida ou que sofreram, diz agora o outro tem que sofrer mais do que eu. Não é? Aqueles que vangloriam de quanto mais mazelas ele teve, melhor ele vai ser. Então esse chega para a pessoa e diz assim: tá vendo, seu lerdo? Tá vendo, seu tonto? Você não viu o buraco? Não viu a pessoa aí? Ó, toma cuidado, vai bater nela, vai rasgar a meia, vai cair no colo, aí você bateu a cabeça, tá vendo? Você é um lerdo mesmo, você é um tonto. Eu disse, não precisa falar tudo isso. Ela já aprendeu que precisa prestar mais atenção, que ninguém precisa dizer para ela que ela é errado, que ela é isso e aquilo. Sempre eu coloco nas minhas lives um mantra que estou me lembrando agora para você falar. De hora em hora, Deus melhora. De dia em dia,
Deus me guia. Então, neste momento, você fecha os olhos, imagine o mundo que você quer para você a partir da quarentena. Desde que o mundo é mundo, sempre tivemos pestes. E agora chama-se pandemia. Então nós tivemos pandemia espanhola, tivemos aí N1H1, nós tivemos aí, meu filho, a dengue. Aí chegou uma época que pegaram os resultados da dengue e colocaram para criar pânico na pessoa. Dengue hemorrágica. Olha, você toma cuidado, faz isso, faz aquilo. Toma cuidado, tem que tomar cuidado. Não precisa criar o pânico, não precisa gerar pânico em cima da pessoa. Eduque. Há duas formas de educar, três. Uma é você falando para a pessoa as coisas positivas que ela tem, que ela pode ultrapassar os limites, que ela pode ultrapassar os obstáculos. A outra é meter no pau, dizendo que ela não tem condição de fazer nada disso sozinha. Que tudo é maior que ela. E quantas pessoas foram criadas assim? Quantas pessoas tiveram que lutar muito pelos condicionamentos que foram colocados nela, que elas não seriam capazes de fazer muitas coisas. Comparações. Análise, julgamento e comparação são os três pilares que eu peço a você que deixe fora do seu pensamento. Porque analisar, julgar e comparar, quantas vezes as pessoas comparam as outras, nem sempre como ela sendo melhor do que a outra. Mas sempre assim, tá vendo? Fulano é melhor, fulano é isso. E quando comparo com ela mesma, quantos relacionamentos nós observamos que foram rompidos, que não tinham mais jeito porque a pessoa era boa, mas humana, e comete erros. E esta pessoa boa e humana chega no fim do ano e comete um erro tremendo durante uma ceia de Natal, vamos dizer assim. Ou ali na festa e tal, cometeu um impropério qualquer, falou uma besteira. Aí o outro já vem, tá vendo? Eu sabia que você estava aí simplesmente sendo um ator, uma atriz, você estava representando. Eu sabia que uma hora a máscara ia cair. Ora, se você não ouviu isso, com certeza você ouviu a mesma coisa com outras palavras. Quem é que gostaria de viver com alguém que está o tempo inteiro dizendo fulano faz isso, faz aquilo, você não tem jeito mesmo, você não dá, e depois reclama que no período do aborrecente, né, o adolescente está ali, um aborrecente. Faça para você mesmo 10% do que você faz para um adolescente. Não pode isso, não pode aquilo, olha, cuidado, tem aquilo, tem aquilo outro. Quantas pessoas dizem assim, mamãe, peraí, papai, eu já sei disso, nós vamos tratar desse assunto. Qual é a importância das nossas lives? É para você viver com a reflexão que eu vou colocar agora. É da formiguinha. Que exemplos as formigas nos dão? Primeiro, são constantes, tem uma hierarquia entre elas, cada uma tem uma atividade. E o trouxa do ser humano que tentou iludi-la, não conseguiu. Quis misturar um pouco de açúcar com areia, jogou no caminho para que ela levasse os dois para dentro, né, do seu formigueiro. O que ela fez? Tirou o açúcar e levou lá para dentro. Então, se você está ouvindo várias partes e assuntos que eu estou tratando, e não gostar de alguma coisa, deixe de lado como se fosse areia. Pegue só a parte que é açúcar e leve com você. Aí suas chances são de que as pessoas vão gostar mais daquilo que foi útil para você
Porque às vezes o que não é útil para nós neste momento é útil para outra pessoa. E daqui para frente pode ser útil para nós mesmos. Então essa história de dar a volta por cima, eu vou falar muito com vocês, porque fez parte da nossa vida e faz parte da sua vida. Você estar tropeçando, caindo e se levantando. Temos mais alguns dias. Pratiquem a meditação dinâmica. Vai lá no nosso Facebook, Instagram, vai no canal do YouTube. Ajude-nos a aumentar o interesse do canal pelo nosso trabalho. Indique pessoas, compartilhe com elas. Digam a elas, se não assistiram esta live, não tiveram oportunidade, vai lá no canal do YouTube, Augusto Rico, o Rico com Y e 2 Cs, que é o nome artístico, né? Bacana, agora você vai lá e assiste isto aqui. Repetindo, as lives que eu fazia na Paulista para reflexão no meio de todo mundo, voltaremos a fazer tão logo tenhamos a possibilidade de ir para a rua com segurança, não é? Érico Verto, seja bem-vindo, meu querido. E aí, com segurança, nós vamos passar para as pessoas as informações que nós amealhamos durante toda a nossa caminhada. Algumas delas serão úteis a vocês, outras mais úteis. Mas eu quero e prefiro que você entenda a nossa fala como uma metáfora, para que você volte na linha do seu tempo e veja os percalços, as dificuldades que você teve, a mão amiga que você queria de pessoas que em determinados momentos você achava que ela tinha obrigação de te dar uma orientação segura, ou no mínimo, nem orientação, você não queria nem ouvir o que ela ia falar, a não ser a coisa assim, estou com você. Pô, legal, você se dispôs a fazer uma live todas as terças-feiras às 18 horas, e já faz isso mais de 5 anos, sem se preocupar com o investimento nos aparelhos, com a iluminação, com o tempo que você tem. E quando alguém me diz isso, eu digo, a recompensa pela palavra que eu levo às pessoas, mostrando que elas têm condições de andarem mais rápida no caminho dela, asfaltar a estrada, porque a minha estrada nem sempre foi asfaltada. De muitas pessoas, elas continuam ainda sendo de barro, e quando chove, molha. Quantas pessoas que precisariam um tapinha nas costas e que você dissesse para ela assim, legal, você vai, eu estou com você vai passar nesse concurso, você vai passar nesse exame, você vai vencer essa etapa da sua vida. E quantas pessoas que neste momento estavam trabalhando que nem um trator, não é? Hoje todo mundo pensa que é bacana ter sido professor no ginásio estadual de Vila Ede e ao mesmo tempo, concomitantemente, instrutor de educação física na escola de cadetes da Força Pública. Foi espetacular, porque naquela idade eu tinha o mesmo pensamento que eu tenho hoje. Ajudar as pessoas, pela lei do uso, a se fortalecerem. Por que eu digo que é o mesmo pensamento? Porque naquela época eu tinha as ferramentas do momento. Hoje eu tenho a ferramenta do sim. O que é o sim? O sim é um sistema imunológico da nossa mente. Naquela época eu trabalhava com a imunidade do organismo, aumentando a sua força, a sua resistência, a sua agilidade, o seu pensamento, a sua memória. Passamos pela psicologia com as letras VARF,
velocidade, agilidade, resistência e força. Se você trabalhar com esses cinco itens que você tem na parte física e 5 itens na parte emocional, e harmonizá-los todos eles com a energia universal que está no seu coração, que está dentro de você, com certeza você vai caminhar muito mais rápido. Você vai caminhar com mais facilidade e vai ter no nosso grupo, na nossa maneira de ver as coisas, uma mão amiga para ajudá-lo. A primeira coisa que eu gostaria é que você compartilhasse, que você comentasse, porque o seu comentário vai fazer com que nós atinjamos mais pessoas com determinadas coisas e com determinados interesses. Com isto, vocês estariam me ajudando a ajudar os seus amigos, a fazer com que o Google tivesse mais interesse por esse estado de coisas. Porque por interesse de disseminação de pânico, tristeza e maledicência, tem muita gente para fazer isso. Agora, para sair do mantra da lamentação, da vitimização e mostrar que você é uma pessoa que não vai trabalhar mais, você vai desenvolver atividades prazerosas. Tem muita gente que olha para mim e só enxerga, ó, a palma da mão? Não, ele só enxerga as costas da mão. Porque vê as viagens que eu fiz, vê a forma que eu uso o dinheiro para minha satisfação, vê apenas o que aparenta. Aquilo que eu vivenciei é como cada um de vocês. Como lá no interior dizia assim, você não vê, mas os tombos que eu levo, esse você vê. Então, se você é desse tipo, se você é pessoa que quer ajudar o outro, entre em contato conosco. Logo, logo nós vamos fazer um podcast. Vamos começar aí com o Instagram respondendo perguntas para vocês. E aí você faz a sua pergunta, porque a pergunta sua pode ser a de muita gente e a resposta que eu der pode ajudar várias pessoas. Então, a partir de agora, de hora em hora, Deus melhora, de dia em dia, Deus me guia. Boa noite, sigam em paz, alegria e amor no seu coração. Vá com Deus. Amém.